1h07, pessoal. Trabalhadores fazem uma manifestação contra a escala 6x1 na Avenida Paulista, lá na capital paulista. Estão previstos, inclusive, atos não só lá, como também no Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Vitória, Porto Alegre, Recife, Salvador, Aracaju, Manaus, Belém, Belo Horizonte, Curitiba e Florianópolis. Olha as imagens aí que vocês veem da Avenida Paulista, inclusive, neste ato que acontece por lá neste momento. A manifestação foi convocada nas redes sociais pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Ela é a autora da proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de 6 dias de trabalho e 1 dia de folga. O parlamentar esteve presente no ato da Avenida Paulista, assim como também deputado Guilherme Boulos, que foi candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL. E é com ela que nós conversamos agora, recém-saída da manifestação, diretamente para o nosso estúdio da CNN em São Paulo. Deputada, muito obrigada por estar conosco. Boa tarde, bem-vinda. Ajuda a gente a entender qual é a espinha dorsal dessa proposta e como é que está a adesão. A gente trouxe a notícia ao longo da semana que você já tinha conseguido mais de 171 assinaturas necessárias, mas é sempre bom contar com mais do que o necessário, caso algum parlamentar decida retirar a assinatura. Como é que está esse protocolo a respeito dessa ideia? Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Isabel. Boa tarde a você, boa tarde aos assinantes. Bom, a gente está muito feliz com todo o andamento dessa proposta na Câmara dos Deputados, porque nós precisávamos de 171 assinaturas mínimas, mas agora nós já ultrapassamos muito esse número, nos aproximamos inclusive das 250 assinaturas. Eu não sei agora, nesse momento, com quanta nós estamos, mas na minha última atualização nós já tínhamos chegado às 220 assinaturas. E mais do que só o número de assinaturas, que para nós é estrondoso, mostra a forma acelerada como o texto tem, como o debate tem tramitado, é também essa união entre partidos dos mais diferentes campos, né? Não é só o campo da esquerda que tem se colocado à disposição de fazer esse debate. Nós temos conseguido dialogar com vários líderes partidários e temos conseguido criar um campo robusto, construir um organismo forte para levar esse debate adiante. Então, para nós é uma alegria, porque geralmente na história das PECs, as PECs levam muitos anos, às vezes, para conseguir um número mínimo de assinatura. Nós protocolamos, nós apresentamos esse texto, porque ele ainda não está protocolado, nós apresentamos esse texto no dia 1º de maio, Dia Mundial do Trabalhador, e de lá para cá nós já temos esse número estrondoso de assinaturas que demonstra, de fato, uma força do debate, mas também um compromisso por parte da Câmara dos Deputados em levar essa discussão adiante. Deputada, quem fala contra essa ideia de extinção da escala 6x1 alerta sobre a possibilidade de você ter custos repassados aos consumidores, no caso ali de serviços, de produtos, e também uma redução dos salários. Eu queria ouvir os argumentos da senhora a respeito disso. Olha, nós sempre tivemos essa preocupação ao fazer esse debate, lembrando que isso não pode ser repassado ao trabalhador ou ter o seu salário prejudicado, que muitas vezes já é um salário quase que ridículo para se sobreviver com os preços como estão hoje. A gente tem observado que em outras experiências foi possível fazer essa mudança sem aumento bruto do preço e sem repasses que fizesse com que a condição do trabalhador fosse precarizada. Nós, obviamente, que vamos aperfeiçoando, vamos olhando os números, vamos olhando os estudos a partir daquilo que já existe para fazer essa discussão. Mas, Isabel, eu tenho observado um movimento que me parece não necessariamente um movimento de pessoas preocupadas com essas questões que você me apresenta, mas mais uma tentativa de matar esse debate, de acabar com essa discussão para que ela não ganhe a força como ela está. Me parece muito mais uma organização das elites contra a classe trabalhadora do que uma preocupação legítima, porque a preocupação ela é legítima, há muitas questões a serem respondidas e nós estamos avançando nessas respostas, mas eu tenho percebido cada vez mais um sentimento de precisamos derrubar isso, porque isso pode trazer para nós uma movimentação que nós não estamos interessados em levar ela adiante. Vou colocar nossos analistas aqui na roda de conversa, deputada, chamando aqui na sequência Luísa Martins, também Pedro Venceslau já em tela. Lu, sua pergunta para a deputada. Deputada, uma boa tarde e obrigada pela entrevista. Deputada, uma das preocupações, né, do Judiciário em relação a esse tema é justamente haver, a partir de uma eventual aprovação, né, dessa proposta, uma enxurrada aí de ações que pode sobrecarregar
a justiça trabalhista, que já é bastante demandada aqui no Brasil. De que maneira ajeitar esse texto para que ele seja seguro o suficiente para o trabalhador, para que ele não precise acionar a justiça para garantir algum eventual prejuízo ao seu direito? Olha, eu acho que com o texto aprovado, a política implementada, nós passando pelo processo de transição, porque acho que tem um detalhe que é importante de ser colocado. Essa mudança, ela vai ser gradual, o texto prevê um tempo, e esse tempo pode ser adaptado a depender das conversas que nós façamos com os setores, a entender a dinâmica dessa mudança. Eu não vejo que haja um risco absurdo, até porque a política implementada, ela precisa ser aplicada. O judiciário só será acionado se esse empregador não respeitar a legislação, não respeitar aquilo que foi aprovado. Então, a gente parte do pressuposto que muitos empregadores não irão respeitar a legislação. Não tem como fugir disso. Ou você respeita a legislação, ou você é acionado judicialmente. Não tem um meio termo. O que a gente quer e tem proposto é um diálogo para que isso aconteça, levando em consideração as demandas específicas dos setores. Então nós começamos esse debate com a sociedade civil, com a classe trabalhadora, nós avançamos com esse debate para dentro da Câmara dos Deputados e esse debate ganhou corpo na sociedade. Agora o que nós estamos fazendo, inclusive tive uma conversa com o ministro Padilha essa semana, pedindo um apoio, uma sinalização do governo, até para que a gente consiga organizar isso com o setor empresarial. Tem uma preocupação, por exemplo, do pequeno, médio, empreendedor e etc, que a gente tem trazido para dialogar com a gente. Então, do ponto de vista da legalização, da legislação, não vai ter o que fazer. Ou se aplica aquilo que está determinado na lei, ou de fato não tem como mediar um desrespeito a uma legislação trabalhista. O empregador vai ter o tempo de transição, vai ter o tempo de adaptação, mas ele não pode fugir. Ele não pode ter uma lei que determina uma escala diferente da escala 6x1 e, por conveniência dele, querer aplicar algum outro tipo de escala. Isso é crime e precisa ser respondido criminalmente. Pedro. Deputada, o deputado Reginaldo Lopes já tinha apresentado um projeto de redução da jornada, estava na CCJ, chegou a receber um parecer favorável do deputado Tarcísio Mota, do PSOL, e ele disse que procuraria a senhora para que apensasse o seu projeto no projeto dele. Aí depois eu vi uma foto dos dois ali com o ministro Alexandre Padilha. Eu queria saber da senhora da possibilidade de haver uma união dos dois projetos, quem vai pensar o projeto de quem, se dá para unir os dois numa PEC só, para que unam forças, para que o projeto tenha mais força no Congresso Nacional. Sim, nós vamos... Isso não é nenhuma questão, né, de vontade nossa. O regimento da casa, ele já diz como funciona, né? Tendo um texto parecido com o outro, ele é pensado naquele que estava protocolado, que estava tramitando em primeiro. O deputado me procurou, nós estivemos juntos na reunião com o ministro Padilha, ele esteve presente na coletiva de imprensa que demos ali, não foi no Salão Verde, foi num outro espaço da Câmara dos Deputados, que eu não me lembro agora o nome daquele espaço, e nós estamos conversando, porque as propostas, ela tem algumas particularidades diferentes, mas a essência do texto, ela é a mesma. O meu texto talvez de uma maneira um pouco mais ousada, com uma transição mais lenta e etc, mas nós estamos discutindo a mesma temática. O que acontece é que esse projeto já estava lá e não tinha tido essa repercussão, e talvez pela minha dinâmica com as redes sociais, a minha mobilização junto ao movimento VAT, Vida Além do Trabalho, nós conseguimos impulsionar esse debate e fazer com que ele ganhasse força. Mas nós vamos seguir os trâmites legais dentro da casa. Se tem que ser apensado, vai ser apensado e nós vamos fazer essa discussão conjuntamente. Deputado, inclusive, enquanto vocês davam uma entrevista para falar sobre esse assunto, eu vou pedir licença para mudar rapidamente, mas para pegar esse gancho, houve tudo aquilo que a gente presenciou na quarta-feira à noite na Esplanada dos Ministérios, e nós ainda estamos, de certa forma, todos muito absortos pelo que aconteceu, o que a gente presenciou por lá. Inclusive, na entrevista, deu para a gente ouvir o barulho, né, o estrondo das primeiras explosões. Vou compartilhar aqui como que foi esse momento. A senhora estava justamente dando algumas entrevistas, as câmeras mostraram, né, as reações de vocês, dos jornalistas ali por causa desse barulho. Vamos acompanhar, porque naquele momento aconteciam justamente os primeiros estrondos. Eu quero acompanhar para depois ter um pouco da sua leitura sobre o que aconteceu. Acho que é prematuro, depois de uma primeira reunião curta com o ministro Padilha, dizer se vai ser em cima do texto, porque sabemos que haverá resistência de vários setores, haverá resistência dos partidos.
Pelo menos 2 explosões dá para ouvir. Imagino que naquele momento, assim como os nossos repórteres, enfim, a gente não tinha a mínima noção do que viria pela frente, deputada. Vocês continuaram a entrevista. Conta pra gente um pouco do bastidor desse momento e depois como que vocês souberam e qual a leitura que fizeram de tudo que aconteceu na Praça dos Três Poderes nessa semana. Isabel, é até estarrecedor, porque a gente ainda está tentando acompanhar o que é isso e a magnitude disso, né? Nós estávamos ali fazendo uma coletiva de imprensa, eu ouvi o primeiro barulho da bomba e na minha cabeça, no primeiro momento, eu imaginei que se tratava de bombas de efeito moral, porque lembra os sons de bombas de efeito moral. Eu imaginei, deve estar tendo algum tipo de mobilização, ato em frente ao Supremo Tribunal Federal, deve ter ficado acalorado e a polícia deve estar tentando dispersar as pessoas. Só que aí veio logo na sequência, como vocês puderam observar pelas imagens, um segundo estrondo. E aquilo me chamou a atenção, nós ficamos assustados, porque não é natural ali na Praça dos Três Poderes ou ver esse tipo de coisa com manifestações tão pequenas, porque se fosse alguma manifestação, seria muito pequena. Continuamos a entrevista, terminamos a entrevista, na hora que eu saio do palácio para ir para a chapelaria, nós percebemos uma movimentação de jornalistas e também da Polícia Militar em frente ao Supremo Tribunal Federal. Eu falei pro meu chefe de segurança, aconteceu alguma coisa séria aqui, mas nós não tínhamos dimensão. Quando nós chegamos na Câmara, foi que aí nós tivemos as notícias, primeiras notícias já colocadas pela imprensa, de que um homem havia ateado bomba contra o Supremo Tribunal Federal, que estava em portes de artefato, depois que havia sofrido um acidente com o próprio artefato e depois que havia, de fato, praticado suicídio. Nós só tivemos essa notícia mais no fim do dia. A primeira mobilização foi tentar interromper a sessão da Câmara. Nós tivemos dificuldade nessa interrupção, porque o presidente em exercício, que estava naquele momento, não queria interromper, porque dizia estar em contato com o chefe da segurança e que nós estávamos seguros. Mas para nós era inadmissível continuar o trabalho, ainda mais quando nós tivemos a notícia de que um carro havia sido explodido também na porta do anexo 4, que é onde fica boa parte dos nossos gabinetes. Inclusive o meu fica no anexo 4. Nós interrompemos a sessão, usamos o regimento, a sessão foi interrompida, mas só foi interrompida quando, de fato, o chefe da segurança informou que um homem havia de fato, entrado em óbito ali na frente do Supremo Tribunal Federal. E ali, a partir dali, começaram-se então os desdobramentos até ao ponto que nós soubemos que ele deixou um bilhete escrito, enfim. Eu não sabia, a princípio, se tratava de uma questão de política, de questão de ataque político ou se era, sei lá, algum tipo de manifestação. Logo na sequência, nós percebemos que tem uma ligação direta com ideologias, com agendas políticas, com partidos políticos, o que é extremamente grave e que trouxe de volta para nós, nesse momento, que é uma preocupação gigante, o debate sobre anistia que estava caminhando na Câmara dos Deputados e que a gente espera que nesse momento, assim como o próprio Supremo Tribunal Federal, a partir do ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes já declararam, a própria ministra Carmen Lúcia, na abertura da sessão, disse, nós não podemos permitir que criminosos saiam impunes, porque qualquer tipo de retrocesso dentro desse debate estimula esse tipo de comportamento que não pode ser tratado como um lobo solitário. Isso não é um lobo solitário. Essa é uma manifestação de extremismo, de intolerância e um ataque contra a nossa democracia. Fato, né? A gente foi preenchendo essas pecinhas juntos, inclusive, aqui na CNN, acompanhando a cobertura dos colegas que também foram pegos de surpresa. A gente não tratava nem como atentado, essa palavra foi surgindo à medida que a apuração foi avançando para a gente entender de fato quem era esse homem, se haveria motivação política ou não, até juntar esse quebra-cabeça que segue com pecinhas a serem preenchidas. Eu vou voltar para o nosso assunto original, para trazer também aqui com a Luísa Martins, Lu, o vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, usou as redes sociais para defender a mudança da escala 6x1. Deixa eu só fazer uma correção de rumo aqui. Já a gente vai trazer esse trecho da entrevista do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que a Luísa me chamou a atenção, que ela ainda quer tocar nesse assunto da anistia, puxando o gancho aqui, deputada, do que a senhora estava trazendo para a gente. Diga lá, Lu, desculpa aqui por passar aqui acelerada. Diga lá. Imagina, são muitos assuntos e a gente, quando tem uma entrevistada, a gente não quer perder a oportunidade de perguntar. Deputada, em relação a essa questão da anistia, a senhora já falou, já se manifestou aí contrária a esse
a esse projeto que perdoa os condenados pelo 8 de janeiro, mas eu queria entender melhor a sua percepção de bastidores aí, conversando com seus colegas ou eventualmente até com parlamentares ali da oposição também, como que ficou o clima dentro do Congresso para avançar ou não com esse projeto diante do que aconteceu na quarta-feira. Esse atentado, a senhora acredita que ele enterra de vez essa tramitação ou tem margem ainda para ela continuar avançando no parlamento? Olha, Luísa, quando esse debate chegou na Câmara, nós recebemos ele com muita preocupação, porque o termômetro, ele era muito difícil de medir. Parecia até que havia um cenário desfavorável e uma possibilidade real de que se aprovasse uma anistia a esses golpistas e até mesmo ao ex-presidente Bolsonaro. Com esse atentado na frente do Supremo Tribunal Federal, com a declaração deixada no espelho, as publicações feitas no próprio, lá nas redes sociais, no Facebook, na própria conversa com ele mesmo no WhatsApp, não restam dúvida. É claro, os inquéritos são diferentes, muita coisa ainda vai acontecer, nós sabemos disso, mas para nós, ainda dentro desse momento incipiente, nós temos convicção de que isso tem uma ligação direta com o que está acontecendo. Não percebo das conversas que tivemos, né, de trocas que fizemos ali, que haja clima para se levar adiante essa discussão. Do outro lado, nós estamos vendo, inclusive, parlamentares do próprio PL, o próprio senador fez uma fala, o líder da oposição no Senado, uma fala bastante complicada, que é tentando descaracterizar a relação com que este sujeito tinha com a legenda e com os golpistas do 8 de janeiro, né? Diferente do que fizeram lá atrás na facada do Bolsonaro, com uma pessoa que havia no passado sido um integrante, por exemplo, do nosso partido. Então, esse mau caratismo de tentar desvincular uma pessoa que foi candidato recente no último pleito eleitoral, com um número que é muito curioso, porque demonstra o número que ele usou, que era 22, 22, 22, demonstra algum tipo de privilégio, porque vocês sabem muito bem, cobrem a política, esse tipo de número é um número fácil para o eleitor conhecer, para o eleitor se identificar. Não me parece que esta narrativa terá força de emplacar. Não me parece, e na política vocês sabem muito bem, as coisas mudam numa velocidade assustadora. Eu estou dizendo isso agora, diante do fato recente, do termômetro pouco que nós tivemos, porque, por exemplo, eu fui a Brasília, mas na quinta-feira não pude ir ao Congresso Nacional, porque nós não podíamos entrar na Câmara, então só falamos com os nossos colegas via mensagem, não encontrei pessoalmente, mas com todos os colegas que falei, e não me refiro apenas a colegas do campo da esquerda, porque, por óbvio, nós sempre fomos contra a anistia, mas colegas do centro, nós temos percebido que é muito difícil, tanto que o presidente Arthur Lira ou o presidente Rodrigo Pacheco, mas nas futuras presidências da Câmara e também do Senado, tenham como puxar esse debate de volta. Na minha opinião, este atentado, que tem ligação direta com o que tem acontecido desde o 8 de janeiro, não é um caso isolado. Nas próprias palavras do ministro Alexandre de Moraes, é preciso olhar o contexto, enterra de uma vez a anistia contra os golpistas nesse país e fortalece a nossa democracia. Pedro. Deputada, o deputado Washington Quaquá, vice-presidente do PT, foi eleito agora prefeito de Maricá, defendeu a anistia para os incautos. Ele é contra a anistia para quem patrocinou, para os políticos envolvidos, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas avalia que essa seria uma forma de acabar com a polarização, de unir o Brasil, um gesto de pacificação. Como é que a senhora avalia essa posição política do Washington Quaquá? Olha, eu não acho que o próprio presidente Bolsonaro, na primeira declaração que deu, falou sobre essa pacificação que o Brasil espera, que isso para mim é uma retórica um pouco complicada, porque a pacificação do nosso país não está em anistiar ou perdoar criminosos. Nós não podemos partir de uma pacificação a partir de inocentar criminosos. Ok, que os pesos e medidas são diferentes para os autores intelectuais, para quem pensou o crime, para quem patrocinou e tudo mais, mas alguém que sobe na Estátua da Justiça e picha com batom dizendo perdeu Mané, não pode ser tratado com menos rigor do que quem pensou esse ato. Nós não podemos admitir uma brecha para esse tipo de comportamento, porque qualquer brecha a esse tipo de comportamento resultará em mais bombas contra o Supremo Tribunal Federal, contra a Câmara dos Deputados, ameaças à nossa vida, como, por exemplo, em depoimento disse a ex-esposa desse senhor que estava indo lá na intenção de matar o ministro Alexandre de Moraes. A legislação e a justiça precisa ser firme e contundente. Atentaram contra a democracia,
atentaram contra o Estado de Direito, cometeram um crime, são investigados em um inquérito no Supremo Tribunal Federal e precisam responder criminalmente. Nós precisamos retirar do nosso espectro, do nosso escopo, essa ideia de que a pacificação do país, de que a reorganização da nação, ela perpassa por inocentar criminosos. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos tratando de outros crimes ou de outros tipos de criminosos, este mesmo campo da direita, o ex-presidente Bolsonaro, os deputados do PL estariam pedindo cada vez punições mais graves e punições mais severas. O que nós estamos pedindo aqui é para que a legislação seja respeitada e para que o Estado democrático de direito permaneça firme, que as instituições mostrem que há uma solidez na defesa da democracia. Não é inocentando e anistiando criminosos que atentaram contra o Estado de Direito, que atentaram contra a democracia, que nós vamos repactuar o nosso país. A repactuação do Brasil, ela perpassa por um outro debate. Esses são criminosos e criminosos devem ser tratados como criminosos. Deputado, e para a gente fechar essa conversa, voltando então agora sim ao nosso assunto original, queria trazer um pouco do posicionamento do vice-presidente do Brasil, o ministro Geraldo Alckmin, também, que se pronunciou nas redes sociais, ele que é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, usou as redes sociais para defender a mudança da escala 6x1 e apostou em um linguajar jovem, descontraído, para se posicionar. Sim. Ele tem tido destaque nessa linguagem aí um pouco mais descontraída, e discutir essa escala, portanto, de 6 dias de trabalho e um dia de folga. Segundo Alckmin, os motivos, para que você, de fato, poderia avançar em relação a essa discussão, vou pedir para os meninos colocarem aqui, inclusive se a gente tiver imagens, em relação a essa mudança. Olha aí o que ele está defendendo, Agora sim dá para a gente ver, ele utilizou ali uma imagem, ele tem feito esses posts engraçadinhos, o Geraldo Alckmin, Ele elencou nessa postagem 6 motivos para você discutir a escala de 6 dias de trabalho e um dia de folga. Então aí o que ele coloca? O aumento da produtividade, a maior flexibilidade, mais inovação, consequentemente o aumento do crescimento do país, mais tempo também para você viver e consumir, melhora no sono, melhora na saúde, mais tempo para se requalificar. Ele sugeriu ainda um livro de um economista para quem quiser se aprofundar no tema. Ou seja, deputado, a gente está trazendo isso aqui porque ele se demonstrou ser um pouco entusiasta dessa proposta da senhora. Ele que já tinha falado ainda na COP29, que é uma tendência de fato mundial. Como que a senhora recebe essa espécie ali de endosso do vice-presidente da República? Como foi essa conversa com o ministro Alexandre Padilha? Quais as sinalizações do governo? O governo vai comprar essa ideia e prometeu articular no sentido de avançar com essa proposta? Do outro lado, a gente tem o posicionamento de muitas federações, de setores que reforçam o alto custo de uma implementação. Como trabalhar nessa equação e como ter ou não a ajuda do governo? A senhora vai ter? Olha, Isabel, primeiro dizer que eu recebi com muita alegria esse post do vice-presidente. Achei descolado, achei jovem, achei simplificado e dialoga muito com a maneira como eu penso que a política deve ser feita. A política ela precisa ser simplificada para que todo mundo possa entender. E o vice-presidente foi brilhante ao fazer essa publicação despojada, jovem e de maneira sintética, explicando ali 6 pontos do benefício para a nação, para a economia, mas obviamente que para o trabalhador brasileiro dessa proposta, A reunião com o ministro Padilha foi uma reunião muito boa. Eu saí de lá com um sentimento, eu tinha dito aos colegas de vocês na coletiva de imprensa que queriam um apoio irrestrito do governo sobre esse tema. Quando eu saí da reunião, os colegas perguntaram se saí de lá com um sentimento de apoio irrestrito. Eu saí de lá com um bom sentimento, com um sentimento de que o governo olha com bons olhos, de que o governo, sim, entende que essa é uma proposta viável e de que o governo vai se comprometer em nos ajudar nessas negociações e na tramitação desse texto. Obviamente que sem muitas sinalizações de como isso vai acontecer, quando vai acontecer e de que maneira. Aquela foi uma primeira reunião entre nós para que nós, enfim, discutíssemos a proposta, falássemos das mobilizações, entendêssemos como o governo avalia o texto, como o governo avalia a proposta, porque até então nós só tínhamos declarações colhidas através da imprensa. O governo avalia com muito bons olhos, o ministro Padilha recebeu e acolheu muito a nossa demanda, inclusive fez um paralelo
paralelo com a trajetória do presidente Lula, né, na luta sindical, pela diminuição da jornada de trabalho lá na Constituinte, o que demonstra um compromisso do presidente com essa agenda. E agora nós vamos precisar estreitar essa relação, entender até onde o governo vai com a gente, até onde nós vamos sozinhos, mas o mais importante para nós é que o governo nos ajude nessa conversa dentro do Congresso Nacional, que já tem sido muito boa, mas também nos ajude a organizar dentro dos comitês, na comissão especial e etc., essa escuta aos setores, porque nós queremos e precisamos, mais do que queremos, ouvir os setores para que tragam as suas preocupações, para que tragam as suas particularidades. Então o meu setor, ele trabalha de tal maneira, deputada, então a gente precisa olhar para isso, e isso eu tenho certeza que o governo, a partir de toda a capilaridade que tem no país, pode ser um ótimo aliado para ajudar com que a gente vá lapidando, aperfeiçoando e tornando o texto possível, porque sem sombra de dúvida ele já é possível, mas existem camadas que têm particularidades específicas que a gente com certeza vai olhar para na redação final a gente ter um melhor texto. É importante lembrar, o texto será protocolado em breve, nós estamos ainda com algumas articulações e algumas estratégias para esse protocolo, por isso ele não foi protocolado ainda, o texto já tem um número grande de assinaturas, mas a partir disso e de uma conversa que teremos com o presidente Lira ou com o presidente Mota, se for o presidente Mota no futuro, nós iremos ter a indicação do relator. E o relator é a pessoa que terá a capacidade de fazer as movimentações e mudanças necessárias para que esse texto fique redondo. Nesse momento a gente também conta muito com a ajuda do governo para que a gente possa ter a melhor redação, levá-la a plenário e com um texto redondo, olhando para o trabalhador, olhando para os setores, olhando para a economia, a gente possa vê-lo aprovado o quanto antes. Deputada, só para a gente encerrar rapidinho, que o nosso tempo já está estourado, mas a senhora falou de Lira e falou de Mota. Avalia a possibilidade de só apresentar no ano que vem? Olha, a gente tem um debate orçamentário que deve vir agora nos próximos dias, que deve tomar um pouco a questão da ordem do dia. Se houver espaço, eu acho que é um pouco difícil que ainda haja tempo hábil para que a gente faça isso ainda esse ano. Nós já estamos quase na metade do mês de novembro. Na verdade, já estamos na metade do mês no mês de novembro. Então, a gente já está trabalhando, sim, com a possibilidade de talvez esse debate voltar a ser reaquecido e com força e com capacidade de tramitação, até numa conjuntura melhor do ponto de vista das comissões no ano que vem. Conversamos com a deputada federal Érica Hilton. Deputada, muito obrigada por estar aqui no Bastidores. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Obrigada para vocês também, uma ótima sexta-feira.